Olá, tudo bem? Hoje iniciamos o livro Libertação, de André Luiz, capítulo 1, Ouvindo Elucidações. André começa dizendo: no vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flacos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, nos convidava a preciosas meditações. Apenas algumas dezenas de companheiros estavam ali reunidos, de modo a registrar suas instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção se revestia de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que iríamos desempenhar. Até então, ouvi comentários referentes a colônias purgatoriais perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas presas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, nos concedeu permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie, ou seja, centro de almas dedicadas ao mal. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectativa de aluno que não deseja perder um detalhe do ensinamento. Observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos, no recinto, éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes e atormentados nas sombras. Dominando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores, que se dispunham a trabalhar em benefício dos inferiores em ação persistente e substancial, não podem utilizar as armas deles, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, se movimenta em sentido inverso, ou seja, de dentro para a periferia. A renovação tem que partir de dentro da gente, né? De dentro para fora, nunca de fora para dentro. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. O espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença de que, se já aprende a gastar a eletricidade na transformação incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, ou seja, mal conhece a existência da mente, que preside nossos atos da vida. A rigor, portanto, não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas escuras em que se agregam consciências insensíveis, na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e rebeldes, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras, como ele disse lá em cima, né? De dentro para fora. Necessitam de amparo eficiente que modifique o seu tom vibratório, elevando-se neles um modo de sentir e pensar. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas,
mas temos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre. Na atualidade, reclamamos quem ajude o pensamento do homem na direção ao alto. Empreender essa tentativa, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia que procura a simples mecanização da vida, destruindo nela as sementes gloriosas de improvisação, de infinito e de eternidade. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentam do mundo. Passam pela multidão sacudindo-a ou arregimentando-a, quer dizer, convocando, né? Porém, é forçoso reconhecer que a organização humana por si só não atende às exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os desejos de hegemonia, sucumbindo aos assédios de aflitivo desgosto. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando, avançando programas políticos em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma a loucura pela dominação a qualquer preço. Constantino, o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pôde evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu, através dos montes, do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantermos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Ou seja, é muito importante o desenvolvimento intelectual, mas é muito mais importante mudar o foco, mudar a forma de pensar, desenvolver o sentimento para entendermos como o universo funciona. Ele nos deu muitos exemplos de pessoas que trabalharam no desenvolvimento, né? Mas não trabalharam nos sentimentos. Isso não é não deixar de dominar, é não deixar de escravizar, senão eles mesmos, aqueles que estavam com eles, fizeram isso, né? Por isso, Flacos está dizendo, se queremos ajudar, não adianta falar, nós precisamos despertar neles os sentimentos, porque aí eles mesmos vão querer se modificar. O que ele falou, a mudança tem que ser de dentro para fora. Então, se não forem despertados os sentimentos, eles não vão querer se modificar.
Continuando, não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres, implorando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos? À frente de imensas coletividades em dolorosa solicitação de reajustamento, é inadiável o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de imediato à condição de anjos. Comparada à grandeza inacessível para nós de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada como uma minúscula laranja perto do Himalaia, e nós outros, confrontados com a excelsitude, ou seja, com a grandeza dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, elevados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas, nós, fora do corpo denso, estudamos essas mesmas energias através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Porém, caminheiros que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona a manifestações nos mais variados planos da natureza. Encarcerados ainda na lei do retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Vamos e voltamos, morremos e renascemos. Por isso ele diz multisseculares recapitulações, reencarnações em milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpe de sílex, quer dizer, aquela rocha cortante, né? O homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente marcados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição, ou seja, a imperfeição que se repete, e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente indivíduo diabólico, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Nos campos da crosta planetária, a inteligência permanece como se fosse anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, nós auxiliaremos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino nos alcança a todos, à maneira do sol,
que abraça os sábios e os vermes. Todavia, quem avança sem demora em ligação com quem se localiza na esfera próxima? O domínio vegetal vale-se do império mineral para se sustentar e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. O homem se socorre de uns e dos outros, ou seja, dos animais e dos vegetais, para crescerem mentalmente e progredir adiante. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra, entre si. Torturam-se e se entredevoram através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a luz divina. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, nos olhou bondoso e continuou. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam zelosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa o vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade na crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória se apoiam na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão sem consciência na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, ou seja, do ser individual, que lhes preside a destinação. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno a alavanca diretora dos prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. A inteligência corpórea se demora no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma, ou seja, o conteúdo das células, lhe permite instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria em outros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamentos que ao homem comum não é dado calcular. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio do domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o Instituto da Soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático, ou seja, ditador, da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres que a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhe fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido aos seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados ao berço escabroso da inteligência,
em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, consomem suas forças e inutilizam o seu tempo, não se percebem da situação dolorosa em que se acham. Os espíritos inferiores se mantêm, se alimentam da nossa negatividade. Precisamos estar muito atentos, gente. Os espíritos inferiores se mantêm, se alimentam da nossa negatividade. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária e a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. O reino espiritual, dividido e atormentado, cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da ditadura, da tirania e da força. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros, sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos. Lembremos-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos vales das trevas, estão sujeitas à sua influenciação, ou seja, a influenciação do Sol. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o auge evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo, muitas formas de intercâmbio, atração, imantação e repulsão aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos, por enquanto, determinar. Incapacitados de prosseguir além do túmulo a caminho do céu, que não souberam conquistar, os filhos do desespero se organizam em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam, da mesma forma, como ocorre a nós, largos e valiosos patrimônios intelectuais. E anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam aniquilar em vão a sabedoria eterna, criando quistos, tumores, de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que flagelam suas consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõe de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos que, semi-libertos do corpo, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e apavorados, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. Mente infantil da terra,
embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde apreender mais intensivamente a realidade espiritual que governa os nossos destinos. Raros compreendem, na morte, simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo em se tratando de religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no corpo físico de conformidade com os princípios superiores que eles dependem. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e de verdades novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil sitiada no mundo. O homem, presumível herdeiro da coroa celeste, é condutor do próprio homem dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados tipos. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, existem outra corrente escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Espíritos incompletos que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da elevação e da vitória ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco, lado a lado, na zona progressiva ou na zona deprimente em que nos colocamos. O inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Eu vou parar aqui porque não vai caber todo o filme, todo o capítulo no filme, e aí a gente retoma na segunda parte, ok?